Pois bem, nós vamos dar início à primeira palestra de hoje. O nosso palestrante, quero que vocês prestem muita atenção, ele tem mais de 26 anos de experiência. E provavelmente é mais do que a maioria de vocês tem de idade. Não querendo chamar os conteudistas de velho, mas para querer dizer que ele sabe o que ele fala. Ele é desenvolvedor sênior da Confess.org e ele é fundador, um dos fundadores da Java Noroeste. Nosso convidado é Carlos Fernando Gonçalves, o palco é todo seu. Vai ter microfone aqui. É certo. Vou falar um pouquinho inicialmente aqui do Java Noroeste, né? Bom dia, pessoal. Todo mundo aí acordado? Parece que não. Tá todo quieto, né? Bem cedo aqui, né? Aqui, vamos lá. Quem é de 95? Abaixo de 95 aqui. Que nasceu antes de 95. 2, 3, né? Quem nasceu antes dos anos 2000 aqui? Tá. Bom, o que é a gente vê aqui nessa pequena amostragem, né? Vocês são, aqui a maioria, né? Depois dos anos 2000, né? Eu comecei, assim, a parte, né, da minha carreira em 95, né? 94 eu concluí o curso de Física aqui na USP de São Carlos, né? E depois eu voltei para minha cidade natal, que é São Paulo, né? Então, o que a gente vai ver um pouquinho aqui, um pouco de história também de como que as coisas se desenrolaram, né? O Java Noroeste, ele é um grupo que foi criado há exatamente 20 anos atrás, né? Nós temos aí o site, né? Temos aí o nosso canal no YouTube, né? Várias palestras aí que a gente acaba fazendo, né? E a gente teve esse ano o Java Day, né? Que foi lá em São José do Rio Preto, né? E sempre temos uma parceria com o Soljava. O Soljava, assim, é um outro grupo de usuários, né? Java, muito grande lá de São Paulo, mais antigo que o Java Noroeste, né? E nessa jornada, assim, agora contando um pouquinho aqui, basicamente assim, né, eu comecei a trabalhar em desenvolvimento em 95, 99, por conta do mestrado do Engenharia de Computação de MD, comecei a ter interação com o Java. Fui, na época, uma startup, né, que nem tinha esse nome naquela época, né, para construir um portal B2B na internet, que foi construído basicamente com tecnologia Java, né. E fiz, né, o meu mestrado, né, 2019 eu acabei fazendo curso de graduação de gestão de TI na Estácio. Sou certificado da AWS, né, a Cloud Partition. Tenho também uma certificação dentro da Compass UOL, né. Participo da comunidade aí que eu ajudei a fundar com a minha esposa, né. Já são aí mais de 20 anos, né. Completou agora, no último dia 25, agora, semana passada, 20 anos nessa jornada, né, dentro da que a gente se propôs aí fazer, que é a divulgação do Java, né, suas tecnologias, e a gente vai ver um pouquinho dessa história agora, né. Aqui das mídias sociais, né, basicamente essa imagem aqui, não sei quantos conhecem aquele site Canvas, né, mas só por curiosidade, né, tá cheio hoje, né, de sites aí para gerar imagem, né, acabei lá escrevendo um texto, né, sabe, uma xícara bonitinha ali, um cérebro, né, aqui
tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Só contextualizando ali, o Java veio já de uma longa jornada, né? Em 95, surgiu um pouquinho antes, mas em 95 foi a sua primeira versão. Era da Sun Microsystem, depois da Sun Microsystem em 2007, 2008 foi vendido para Oracle, né? E sofreu alguns processos na parte de desenvolvimento do próprio ecossistema, né? Se a gente tinha aí, antes do Java 8, até o Java 8, ali para ver, né? Uma demora muito grande de um release para outro, 3 anos, 4 anos e meio que chegou. A gente vem agora, a partir de 2018, uma cadência de cada 6 meses, lançando uma nova release, né? E cada uma dessas releases, elas compõem, né, algumas features e correções de bugs, né? Para não ter exatamente esse quadro do Java 8, né, de ter acumulado ao longo do tempo 56, né, e no Java 9, 91. E a MTS, né, que é o Service, né, ela agora não é mais 3 anos, são 2 anos. Né? A Oracle não é a única que faz JDK. Pode ver aqui uma outra transparência aqui que vai dar uma noção para vocês que tem essas empresas. Essa aí foi o último release, o 23, né, que foi lançado agora em setembro. A gente tem, além da Oracle, a gente tem a IBM, tem o Google, tem Microsoft, né, que pareça, a Microsoft contribui bastante, Army e outras ali, né. Vai depender muito do release, cada uma tem Banco of America, é um banco que investe muito na JVM, né, no Java, e ao longo do tempo veio se desenvolver, né. É um site bem legal que você pode ver as coisas que está acontecendo no Java, né? E também o Java agora não precisa se instalar, você pode entrar nesse playground aí, online, você testar os novos recursos sem instalar na tua máquina, tá? Uma forma assim de acelerar um pouco o processo. Eu gosto muito desse artigo, essa imagem, né, que foi reproduzida alguns anos atrás, acho que 2019 a 2020, situa, né, a questão de ecologia, né, eficiência, né, energia, o time, né, para ter resposta, né. O Java está lá em cima, né, os dois ali, em termos de energia e de time, né, de resposta. E é lógico, sempre o C, né, o Rust, a parte de C++ ali, nada, né, então, se usa bastante no Fortran. Quando eu saí da universidade, assim, eu sabia umas coisas, Pascal, um pouco de Pascal, um pouco de Basic e Fortran, né. E hoje em dia o Fortran parece que voltou aí com força, por conta da parte, né, vetorial que ele né. E aí um scanner aqui, né, o Felipe Deschamps, ele acaba sempre soltando ali nos e-mails, né, que ele vai descrevendo o que está acontecendo ali, muito interessante. Mas fala aí exatamente do Google, né, exatamente da empresa, ela está tomando cuidado, né, na questão de vazamento de memória, né, no caso que eles têm muitas vulnerabilidades, né, eles falam a quantidade que eles têm em 2019, o que eles têm hoje, e aí vocês veem que o Google também usa bastante Java, né. A Amazon, tudo que vocês veem, tanto da nuvem dela, ou mesmo das outras partes, assim, que é utilizada, a grande maioria foi construída com Java, né? Para vocês terem uma ideia, os containers hoje que tem aí os data centers no mundo, 70%, né, desses containers rodam Java, né? Que é muita coisa, né? Aí alguém pode perguntar, mas, poxa, mas tem tanta coisa assim de Java desenvolvida, né? Bom,
setor financeiro a gente sabe que tem, né? Aqui no Brasil a gente tem, né, o Itaú, o Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, outros bancos aí, que usam Java, né? O Nubank, ele usa Cloud, só que isso aí volta dentro da JPM. Então é uma área muito interessante, né? E aqui só para assim, contar uma historinha, o primeiro projeto que eu participei dessa startup lá que eu falei lá atrás, em 1999, tinha um problema naquela época, eu precisava contratar mais equipe. Uma equipe que algumas pessoas soubessem Java, não todos também, né? E aí foi complicado, né? Em 99 aqui no Brasil achar quem é que programava, desenvolvia Java, né? Então eu fiz 3 anúncios, né? No telefone, né? Eu acho que nem foi assim, foi por e-mail. Mas eu acho que eu entrei em contato aqui com a UFSCar, com o CNC, a da USP e a Física, né? Os lugares que eu sabia que tinha, né, a parte de computação. E a gente acabou contratando 2 produtos daqui, né? Foi uma época assim que dali em diante, né? Eu acho que a UFSCar contribuiu muito, né, com essa parte de desenvolvedores em Java, né? Porque eram poucos lugares assim que se via Java ali na grade da graduação. Eu estava conversando com o Léo, eu acho que não é bem assim agora, né? Eu não vou ali o negócio. Mas falando assim de inteligência artificial, não é uma coisa nova, tá certo? John McCarthy, esse americano ali, ele, junto com seus colegas, ali em 1955, ele fez ali um projeto, né, e apresentou exatamente esse primeiro, né, conceito assim, de inteligência artificial, né, que é uma coisa que já começou ali nos anos 50. Né, e a parte, que é essa parte famosa, né, a imagem, né, do perceptor, né, a questão de imitar o cérebro, né, começou ali em 1957, o Frank, no 57. E assim, a maioria desses conceitos, né, eles vieram ao longo da história, né, sendo desenvolvidos, mas principalmente esses algoritmos mais tradicionais que a gente tem dentro de inteligência artificial, já estava pronto ali já em 1960, essa é a verdade. O que acontece? O poder de processamento basicamente era reduzido naquela época, né? E isso aí foi aumentando ao longo do tempo, e aí veio as gerações, né, de inteligência artificial. Até uns anos atrás, uns 3 anos atrás ali, era essa figura predominante que a gente tinha, né? Muitos falavam que não tinha quase nada de deep learning, né? Essa é a verdade, por conta exatamente da complexidade dos problemas, né? Enfim, e também por conta dessa parte do poder computacional. Vocês têm que entender assim que a gente estava num passo, né, até mais ou menos ali 2010, e essa virada de 2010, né, nos anos 20, a coisa acelerou muito por conta da entrada dos smartphones, né? Começou a empurrar essa parte de processador, né, ali, muito rápido, né? Pegar um notebook aí de 2014, um celular, dava para ver assim que já estava mais ou menos parecido, né, em termos de processamento, né? E a parte de disco, de memória, começou a baratear muito, né? Porque começou a jogar esse volume gigantesco, né, gerado pelos celulares, né, aí para os data centers, né, e a nuvem, a própria nuvem mesmo veio sendo evoluída, né, nesse tempo, né, e grandes empresas aí investindo bastante, né, na parte de Big Data, né, e basicamente, né, o que a gente tem assim dentro desses fatores de inteligência artificial é exatamente esse modelo, né, que
na verdade, assim, a gente acaba construindo ele, né? Machine Learning, mas eles são representações, né, matemáticas, né? Eu acho que muitos de vocês, assim, né, se perguntando, né, assim, poxa, o prêmio Nobel de Física desse ano foi dado para inteligência artificial, né? Aí eu conversei com um aluno que é da USP, né, do departamento de física, a própria comunidade ficou meio, né, assim, estranhou, né? Mas, na verdade, você tem dentro da física muitos modelos estatísticos, enfim, termodinâmica, só para citar um campo aí, que utiliza muito isso, né? E o pessoal, ali no começo dos anos 2010, eles começaram, né, a pesquisar exatamente esses modelos, trazer para o mundo computacional, né? E assim, né, a invenção do navegador como a gente conhece, o www, né? Roberto Lee, né, em inglês, a formação dele é em física, né? Ele trabalhava, não sei se ele vai trabalhar no CERN europeu, né? Que é aquele grande laboratório que tem lá, e ele desenvolveu, né, um browser, né, um navegador como a gente conhece. Eu vi isso aí chegando, né, aos computadores, literalmente assim, né? Antes até brinco, né, que a gente tinha que comprar um disquete ou tinha que fazer uma assinatura da American Online, né, que era a provedora, para ganhar um Netscape, né, que era o primeiro navegador aí comercial. Depois a gente já sabe a história, né, da Microsoft e agora mais recentemente o Google, que tem o segundo navegador. Mas essa história aí começou com esse cidadão, né, inglês ali, que ele ficou durante 10 anos pensando o que seria essa interface. Durante 10 anos ele foi fazendo experimentações, né? Então, voltando aqui, né, esses padrões aí de dados, né, e a gente consegue fazer, né, esse modelo em cima de modelos matemáticos, e aí você faz inferência, né, sobre esses dados, né, e predições, né. Então, basicamente, isso aí se resume, isso aqui é bem assim comum, acho que para todos aqui, a grande maioria, né, tem um pouquinho dessa parte, né, de expressões ali, né, mas é basicamente isso aí, né, que a gente tem, né, muita álgebra linear, que eu gosto, né, tem aí os fundamentos da parte de matemática, né, e esses modelos ali. Então, basicamente, essas coisas aí, elas vieram nessa jornada aí de vários anos, né, sendo desenvolvidas em fases, né. Lógico que o poder de processamento do computador tem relevância nisso, né. Como eu falo, né, a inteligência artificial, ela só começou a ganhar rampa, né, subir a rampa, ali de 2014 para frente, né. Até essa data, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, existiam poucas ferramentas acessíveis para o pessoal praticar ou mesmo ver esses algoritmos de machine learning, né. Uma delas é uma ferramenta muito famosa, né, que foi usada por bastante tempo ali. Esses modelos ali, eles acabaram, né, aqui, né, no esquema que eu vi recentemente, né, exatamente no conjunto de dados dos datasets, né. Então, o que você vai fazer, né? Você é um modelo supervisionado, né, categorizado, né, contínuo, valores discretos, valores atípicos, né? E aí você tem as técnicas que você pode utilizar. Então, é muito disso, né, que cada problema, né, tem um certo tipo de approach, né, uma certa técnica, né, para resolver aquele tipo de problema de acordo com o que você tem aí nos seus valores ali, né. E esses valores,
basicamente, aí a gente constrói, né, através dessas técnicas ali, um modelo, né, que faz essa, que normalmente eles chamam de caixa preta, né, um modelo de aprendizado de máquina, né. Então você tem lá os dados, pega os dados similares e você faz predições, né. É uma coisa discutível, né. E aqui vem a seguinte coisa, né? Eu coloquei lá o Spark, essa quantidade de dados, né, que estava sendo gerados, principalmente pelos celulares, né? E aí eu precisava literalmente mastigar esses dados para que eles pudessem ser de alguma utilidade, né? Então, basicamente, a gente tem hoje, a grosso modo, esse processo, né, que você tem nas empresas, né? E algumas pessoas, né, ligadas mais nessa a parte da inteligência artificial, eles sempre comentam, falam assim, essa parte bonita, né, de machine learning, isso aqui é pouca gente que trabalha nisso, né? Eu trabalhei numa empresa que a área de engenharia de dados, né, pode-se dizer assim, eu acho que contava com quase 250 funcionários. Mais de 250, crescendo, para tomar conta de todo o setor financeiro, banco, né? Para tomar conta exatamente de todos esses dados. Então era sistema para todo lado, gerando dados diariamente, e aí eles queriam fazer alguma coisa com os dados, né? Então eu fiz parte do projeto exatamente para pensar o que ia ser feito ali, né? E é um volume muito grande. Diariamente eram milhares e milhares de registros, e todo esse negócio exige muito dessa parte aí, né? Como eu falei assim, tinha mais de 250 engenheiros ali. Desses 250 engenheiros ali, apenas acho que 5, se não me engano, é que ficava por conta desses modelos, né? Qual modelo que eu vou aplicar aí para, de repente, oferecer tal produto para o cliente, com tal perfil, né? É assim que a coisa acontece, né? Quer dizer, você está com a casa desorganizada, imagina, né, sistemas crescendo ali, brotando literalmente toda semana, e depois tem que colocar a casa em ordem ali, né? A saída sempre, o pessoal utiliza esses dados para fazer BI, né? Business Intelligence. E a outra parte é a parte de Machine Learning, né? Com IA, né? Então, tem várias etapas, várias figuras dos sistemas assim, que acabam contribuindo, né, para a gente poder fazer essas extrações de dados, trabalhar e fazer modelos a partir delas. Eu coloquei aqui o Frank Zorn, porque eles contribuíram para dentro do ecossistema Java uma especificação, né? E mais tarde, essa certificação, ela faz parte, né, do Java Library, né, da AWS. A Amazon utiliza muito, como eu falei assim, utiliza muito Java, né, e acontece que precisava uma especificação para poder fazer a utilização disso. Correndo um pouquinho ali, né, ele usa os principais frameworks que a gente tem no mercado, né. Basicamente, ele é uma interface que fica entre a parte do programa, né, do desenvolvedor Java, e ele faz essa interface com essas bibliotecas e o sistema operacional. É uma coisa bastante utilizada. Aí, na evolução, ali, como eu falei assim, até 2014, o ECA, durante alguns anos, mesmo hoje em dia, ele é muito utilizado exatamente por conta de mineração de dados, né, principalmente machine learning. Era a ferramenta que basicamente podia se ver esses gráficos bonitinhos, assim, e tal, né? Então era muito utilizado. Comercialmente não foi bom por conta do tipo de licença que eles tinham, não proliferou bastante, né? Tanto é que o Spark usa uma outra lib dele lá para fazer a parte de machine learning. Eu coloquei esse gráfico ali porque o Python, que é hoje predominantemente na área de inteligência artificial, até 2014 não era.
2014, quem era predominante na área ali é o R, né? Eu acho que você já deve ter visto ali. E não existia uma ferramenta, né, para você poder fazer interação ali, né? Aí veio um camarada lá, um conjunto de pessoas, né, e propuseram o Jupyter Notebook. É esse cara aí que, a partir de 2014, começou a ganhar terreno, né? E aí proporcionou uma interface interativa ali, né? Um navegador para você botar ali as coisas ali, os seus modelos, né? Fazer as questões. E aí, a gente tinha mostrado aqui no outro gráfico, né? Veio a parte de inteligência artificial generativa, né? Que na verdade foi uma evolução, tá certo? Essas técnicas, um conjunto maior de coisas, né? E esse conjunto de coisas, ele veio ali já de algum tempo, não foi de agora, né? Mas a gente sabe que o GPT, né, o 12, se não me engano, né, que em 2022, ali, no final, é o que, na verdade, acabou fazendo com que ele fosse nessa notoriedade, visibilidade, né? Porque ele fazia coisas diferentes, né? Você podia pegar, fazer as perguntas no chat, sumarizar textos, gerar imagens, enfim. Podia fazer um monte de coisas assim, tarefas que as pessoas falam assim, nossa, como, né? Então foi um impacto muito grande e eu acho que quem está aqui na sala pegou tudo isso, né? Pegou ali, né? Viu essa nova, assim, característica da inteligência artificial que acabou beneficiando bastante, né, as empresas. Então a gente tem aí uma coisa, né, que eu até falava assim, engraçado, né? 5 anos atrás você ia falar assim, vai ter uma profissão chamada engenheiro de prompt, né? Não, os caras iam dar risada, né? Para assim, cara, não existe, né? Mas as inovações dentro da área de tecnologia propiciam exatamente isso, né? Infelizmente morre uma parte das profissões e se cria outras novas, né? É a questão de você se manter atualizado. Acho que muitos aqui, por favor, só interagir. Quantos daqui já finalizaram a graduação e estão trabalhando? 1, 2, 3. 3 pessoas. A maioria aqui então é estudante, né? Presumo, certo? Então, vocês gostam de se atualizar, de aprender coisas novas? Vão gostar, viu? Porque isso aí eu estou fazendo já há um bom tempinho, né? Tentando correr sempre atrás, né? Dessas atualizações ali, né? E eu gosto de ficar estudando exatamente essas coisas, né? Para exatamente manter atualizado e aplicar, né? No dia a dia, dentro dos projetos, ali, seja pessoal, né? A grande sacada que veio, acho que dentro dessa parte de inteligência artificial generativa, foi os bancos vetoriais, né? Então, a gente tem ali o ciclo, né? Que é o famoso, o script, né? De dados Oracle, construir, MariaDB e outros ali, né? MySQL. Aí depois vem os NoSQLs, né, que temos ali o Cassandra, né, que é desenvolvido lá pelo Facebook, esqueci o nome da Meta, né? E tem outras empresas ali que acabaram desenvolvendo também um banco de dados vetorial, que é por similaridade, né? Ele usa essas técnicas aqui também aqui a figura, né? Mas distância euclidiana, né? Distância cartesiana, né? E assim por diante. E aí ele consegue verificar, né, quem é mais próximo disso para dizer assim, é um cachorro, não é um gato, né? Então, a grosso modo, né, foi, acho que, a grande inovação, né? E aqui falando já do contexto assim, inicial, que é
exatamente onde que o Java vai se encontrar com a parte de inteligência artificial generativa. Tem alguns frameworks, né? E hoje eu vou apresentar aqui o Spring Guy. Né? O Spring Guy é do grupo do Spring, né? Eles têm lá uma grande consultoria, né, que ajuda as empresas a implementar, né? Lá atrás, só para vocês terem uma ideia, Netflix, por exemplo, não existia uma infraestrutura. Esses caras ajudaram a construir essa infraestrutura. Aí o Spring Boot acabou surgindo ali naqueles 2014, 2016, como parte desse esforço ali. Né? Muita coisa de microserviços, que foi uma outra evolução que teve, né, na nuvem, surgiu por conta do Spring. A VMware não é mais a dona, é uma outra empresa. Né? Então é sempre legal ver coisas que eles estão aí para lançar. Então, basicamente, ele suporta todos esses players, né, da área generativa. Né? E aí tem uma questão assim bem sensível aí. Né? O que acontece? Antes, as pessoas desenvolviam os modelos, né, fazia tudo bonitinho lá, usando o Jupyter Notebook, usava Python, desenvolvia aquilo ali, que é para uma grande empresa. E na hora de implementar dentro do sistema, eles não iam encostar lá e falar assim, ó, o sistema agora vai ter que rodar tudo no Python. Não. Basicamente tudo era reescrito em Java, vamos dizer assim, que é predominante aí. E aí, era um custo, né, para fazer isso aí, né? Não tinha esse problema. Mas agora com o fornecimento via, a gente vai ver por API, a coisa mudou, né? Porque a API, a gente está falando de uma coisa amplamente difundida dentro do mercado, né, corporativo, muitos projetos aí, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, usa hoje API, né, esse conceito. E aí, veio o apelo do Spring, né, para fazer exatamente um framework, né, que você possa ter acesso a esses recursos. Né? E ele pode fazer muita coisa, né? Suporta todos esses tipos de chat, né? Texto para imagem, autodescrição, texto para fala, pega os principais bancos de dados, né? Vetoriais aí que o pessoal está utilizando, né? Pode chamar funções e fazer ETL, né? Que é uma coisa que a gente utiliza muito naquele processo, né? Principalmente no processo de extração das bases para ficar uma coisa organizada para que dali possa ser extraído os modelos para fazer essa parte de inteligência artificial dentro ali das empresas e dos projetos. Aí, mais ou menos dando uma passando, né? Mais ou menos ali, né? O que ele pode fazer. Né? A gente vai ver aqui dentro de uns códigos que eu vou apresentar, que é uma coisa bem simples, né? Não é muito difícil entender, é a maneira. Passando aqui para agora os projetinhos. Vou começar por esse cara aqui. Mas basicamente a gente escreve, né? Vamos dizer assim, um tipo de corpo, né, um query, passando lá a chave, né? O que acontece? Eu tenho lá uma conta na OpenAI. Você sabe, né, que o chat é gratuito, você pode utilizar.
Só que para usar a API você precisa pagar doleta. Então eu tive que pegar lá e comprar $5 ali, né? E aí tem todo um contexto, né, de tokenização, que é um jeito lá de contar. Não é por palavra, também não é por letra, né? É uma coisa ali, uns preços que eles tiraram ali para fazer essa métrica, né, para fazer cobrança, né? Então, basicamente, o que você acaba fazendo é pegar, abrindo essa conta lá, a API, e você gera uma chave. Essa chave eu acabo aí colocando, né, carregando aí dentro do sistema. E aí, para interagir no caso lá, a OpenAI, eu construo aqui os meus parâmetros, o modelo que eu quero, né, tipo de usuário, né, eu vou, e basicamente uma pergunta, né, e aí eu passo esses parâmetros, né, a chave, enfim, aonde que eu quero apontar dentro da API, e tem uma resposta aqui, né. Vamos ver aqui se a gente faz funcionar. Como eu sou físico, né, eu perguntei aí, né, por que o céu é azul, né? Vamos ver se aqui demora um pouquinho, né? Isso eu vou pegando aqui já. Tá. Ele jogou aqui um texto gigantesco, né, mas basicamente descrevendo as propriedades físicas e químicas, né? E aí ele vai soltando essas informações, né? Isso aqui acabou sendo muito útil, porque agora esses sistemas, lembra que eu falei que antes tinha que pegar o que era escrito no Python, o algoritmo dele, e reimplementar dentro de Java, essas coisas? Então, agora eu não preciso me preocupar com isso, porque a API é uma coisa amplamente difundida e é o que os sistemas acabam utilizando. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem aí por volta de 70 instituições financeiras, cooperativas, né, algumas outras coisas assim. E aí a gente tem aí uns 5 ou 6 grandes bancos, né, quase todos eles, como eu falei, se usam aqui no Java, né? E aí eu estava perguntando um colega, né, um amigo, como que é o mercado americano, né? Vocês vão assim, entender o europeu. Ele falou que nos Estados Unidos existem 2.000 bancos de todos os tamanhos que você possa imaginar. Detalhe, isso não engloba as cooperativas, isso é um outro universo gigante. Grande parte desses sistemas foi construído lá atrás, né? O Java aí, né, já para 30 anos, né? 30 anos ali. O que aconteceu? Basicamente, muito sistema foi construído em cima do Java, né? Essa é a verdade, né? Porque o Java meio que cresceu junto, teve um impulso com a própria internet, né? A Sun, na época lá, ela basicamente ajudou muito, né, nessa parte da infraestrutura, tudo da própria internet. Então, muita coisa que foi construída e roda hoje é em Java, que eu falei, 70% lá dos containers, né, na nuvem estão rodando Java. Né? Então, é lógico que os sistemas novos, né, você pode ter já uma questão diferente, né? E acaba sendo legal esse tipo de coisa, né? Aqui, eu vou só mostrar agora uma estrutura de uma coisa que eu não vou perder muito tempo aqui, mas é o seguinte. Lembra daqueles bancos vetoriais que eu mencionei? Então, esse cara aqui é uma FAQ, é um exemplo de um dos engenheiros da própria Spring, né, que acabou montando, que por meio de um certo descritivo dessa FAQ, perguntas e respostas ali, você fornece um contexto
né, para o prompt. Né? Você usa esse contexto aqui, né, a questão, e você pode ter uma coisa melhorada, né, que é o hack, né? Agora esqueci não. Mas enfim, é um hack que acaba sendo bastante utilizado porque vocês sabem que o modelo de treinamento ele pega uma foto até uma certa data. Não tem jeito de aquele futuro prever. Então, para que as empresas não precisem expor seus dados, né? A gente está agora basicamente uma coisa que era muito utilizada dentro aí. Um dos trabalhos meus na pós-graduação, mestrado do PT, foi fazer um web scraper em Java. 99. Aí, lógico, o Python hoje também tem outras ferramentas que você pode fazer isso. Né? Mas hoje você não consegue mais botar no web scraper para pegar um conteúdo da internet, porque aquilo vai alimentar a OpenAI, né? Lá os seus modelos, né? E isso, ela, de certa maneira, é remunerável, né? Ela ganha dinheiro, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Como eu sempre digo, né? Eu vi a internet nascer. Não há nada na internet que seja gratuito. Né? Todo mundo, não, mas ainda é gratuito. Eu falei assim, não é. Você leu lá o termo de responsabilidade lá que você assinou, que você está dando livre acesso aos dados para o cara lá, ele vai fazer o que ele bem entender. Isso o Google lá de trás já fazia, né? E outras empresas também. Né? E esse sistema aqui, ele vai basicamente aqui fazer uma coisa muito interessante. Né? Ele vai pegar, né, dentro desse contexto, e eu vou perguntar basicamente quantos esportes, né, existem aqui dentro do final. Basicamente assim, eu vou só perguntar quantos esportes, né, existem nas Olimpíadas. Né? O detalhe é que, como esse modelo ele foi gerado antes, eu não tinha as informações ainda disponíveis sobre as Olimpíadas. Então aí ele veio ali, mudou para mim os esportes, né? Que encontrei ali dentro das Olimpíadas que já aconteceram, né? Mas o modelo que eu estou usando aí, ele veio antes, né? O negócio legal é que acaba, né, usando todo esse contexto exatamente em cima disso aqui. No caso aí eu fiz localmente porque ia dar um rolê muito grande para colocar o ponto vetorial ali, né? Mas é o que eu falei, ele faz aquela tokenização, né, das frases, e através desse contexto, né, você vê lá que tem pesos, né, tem valores ali. Por similaridade, ele acaba encontrando dentro do modelo, dentro desse contexto local que a gente está oferecendo, né, ele acaba utilizando a FAQ, né, enfim, o que eu passei a pedir do template. Né. Então, acaba sendo muito útil isso aqui para as empresas, porque é aí que vem o negócio. Né. Isso aí acaba sendo muito útil para as empresas, porque, como eu falei, as empresas, elas têm um cuidado muito grande, né, com a questão de dados. Né. Vazamento de dados hoje dá um maior BO. Né. Problema muito grande de imagem, né,
né, da própria empresa, né, que acaba sendo alinhado, confiabilidade. Então, tem todo um esquema muito forte para tomar cuidado com dados sensíveis, né? Somente cartão de crédito. Que já vazou não sei quantas vezes aí. Né? Essa versão que eu estou usando do Spring Guide, ele já está na M3, quer dizer, vai entrar a RC, né? Que é um rascunho, vamos dizer assim, do que vai ser a release. E esse aqui, eu acabei utilizando o dado, para ver aqui, eu vou utilizar agora o dado 3, que é para gerar a geração de uma imagem. Né? Essa imagem, basicamente, estou falando lá para ela que ela tem que citar no 24, né? E eu vou fazer isso aí também no meio de um comando, né? No caso aqui, eu está rodando um Spring Boot ali, que ele vai pegar isso da o REST, né, que eu vou mandar ao comando, né? E aqui mostrar. Tem uma imagem aqui, né? Ela fica grandona. Essa aqui eu acabei gerando agora de manhã, né? Mas basicamente é o seguinte: eu vou querer que me descreva o Morro Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Né? Então, basicamente, a gente está acessando lá o modelo, né, da OpenAI, um deles ali, que vai ser de gerador de imagens, e vai me trazer a resposta aí, né, com essa imagem aí. Existe um projeto chamado Olana 2, assim, que gerou a imagem. Pena que ela está pequenininha, mas é uma imagem assim que gerou, né? Esse Olana você consegue rodar dentro de um container na máquina local. Quem conhece aqui o Olana? Você já lidaram com ele, né? Tem umas coisas muito legais aqui, né? Tem vários modelos, né, que gira, digamos assim, open source, que é uma coisa meio contestável, né? Mas acaba sendo muito legal, né, de ter, né, esses modelos assim, você baixar na tua máquina. O problema é a tua máquina, né? A tua máquina precisa ter um bom processador, que a gente estava falando de coisa de gigabytes, né, de modelo, que consome muito isso aí. Isso eu até desisti, né, de mostrar esse cara aí, porque eu falei assim, né, ele é muito... acaba consumindo muita coisa. Bom, mas aí, partindo aqui já para o final, você tem ali a parte muito rapidamente ali do Spring Guide, né? Algumas reflexões, né? Acho que alguns de vocês conhecem, né, o código-fonte, né? Tem esse casal aí que eles sempre trazem algum assunto, né, para ser comunicado. E estava falando sobre essa IA, né? A bolha. Porque você sabe, né? A primeira bolha .com ali foi de 99 para 2000. Né? Essa eu vivenciei. Tinha um monte de empresa de internet. Dinheiro farto para todo lado. Estourou, subiu todo o dinheiro e a coisa foi difícil. Mas
se criou exatamente condições para que as coisas evoluíssem. E aí eles fazem essa discussão nesse vídeo, né, se a gente está ou não nessa bolha, coisa parecida. Só sei o seguinte, a conta não fecha. O que se gasta hoje na construção de data centers que eles comentam ali é na ordem de 10 bi dólares mês para construir. Google, essas outras aí estão fazendo isso aí, né? Esses data centers. Matou aqui, os caras estão meio desesperados, né? Tipo, a frase, né? O cara dá para daqui 2 anos não vai existir mais programadores ou coisa parecida. Ele está falando isso como uma coisa para provocar o pessoal para usar, né, o produto dele, ou que isso de fato vai acontecer? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Vai estar tendo essa mudança, mas, gente, quem vive um pouquinho nessa área de sistema, coisa parecida, sabe que é um desenvolvedor é um problema menor. É um dos problemas, mas é um problema menor. O problema é o próprio negócio, as pessoas que estão envolvidas, né? Vocês vão ter que conversar com o cliente, saber o que é que ele está querendo, e na verdade nunca sabe, né, direito. E aí tem aquelas conversas, os brainstorms ali, que são viagens, né? Depois no final é que você vai tentar extrair o possível, né? Porque ele quer um prazo absurdo, né? As coisas sempre boas. Tem esse vídeo aqui muito interessante, né? Esqueci o nome dele, que é de um desses canais de divulgação científica, e aqui ele fala muito no meio acadêmico. Né? Isso surpreendeu bastante a questão assim, dos artigos científicos hoje, o pessoal está passando em cima do chat GPT alguma outra coisa para escrever. Né? E o pior, o revisor vê, se sabe disso, e está muito legal, né? Esse tipo de coisa. E a outra, que eu acho mais pesado a coisa, é o seguinte: data center precisa de energia. E que tipo de data center que a gente está falando? E tem GPU. GPU consome uma energia louca. E isso, só para vocês terem uma ideia, já está representando 14% de toda a energia do planeta. Se você pensar que foi em 2022 que começaram a surgir esses grandes modelos, olha só em poucos anos quanto que de energia isso já está consumindo. E aí tem o Google, né, que começa a falar, né, que vai ter que, já está contratando, na verdade, empresas para reativar as usinas nucleares lá nos Estados Unidos. Elas estavam fechadas. Inclusive, nessa reportagem aí fala bem, não é que teve vazamento, né, que causou o fechamento dela há algumas décadas atrás. Então a gente está vendo o pessoal desesperadamente correndo atrás de energia. Né? E é assim até meio esquisito, né? Porque o Google, a Amazon, a Microsoft, não, são sustentáveis, nosso data center ali tem, sei lá, painéis solares para gerar energia e tal. Só que isso tudo não foi suficiente para fazer frente à demanda que está aí. Né? Aqui está as referências de tudo aí que eu falei, outras coisas, os repositórios, né? E eu acho que estou um pouco atrasado. Estou atrasado? Mais ou menos. Só abre aqui para perguntas rapidinho. Se não tiver nenhuma, a gente já encerra aqui. Dá tempo. Levantar a mão que eu vou levar o microfone. Por favor, seu nome. Bom, eu queria falar mais sobre a questão da parte energética das inteligências artificiais, sobre, por exemplo, por que a gente usa uma inteligência artificial que é generativa e que é multimodal, que trabalha com imagens, por que isso é pior com relação à capacidade energética do que alguém que é focado em algo específico? Então, usar o ChatGPT, normalmente, para criar uma imagem, é pior do que você usar uma IA que é focada em criar imagens.
Por que isso energeticamente é melhor? Tá um pouco baixo aí, você está falando assim da inteligência normal de gerar imagem e a generativa, é isso? Bom, nós temos um apelo comercial grande aí, né? O que acontece? A inteligência artificial estava reduzida a um grupo, alguma coisa muito específica dentro da empresa. Você deve convir comigo que não tinha uma coisa interativa, né, para você fazer com um chat, por exemplo, ali, né? Aquele site Canvas, que eu peguei a primeira imagem ali, super facinho, sabe? E aí o que acontece? É aquela coisa de comodidade. Né? A tradicional não é que o pessoal deixou de utilizar aquilo. Na verdade, o que está por trás disso são os modelos, né? Esses modelos gigantescos que foram gerados com centenas, milhares de parâmetros. Isso é uma novidade. Né? E só foi possível, como eu falei assim, por conta do poder computacional. Né? E chegou um ponto que dava para pagar, né? Porque essas empresas aí recebem muito aporte financeiro. Né? Então, algumas dezenas de bilhões de dólares elas receberam ali e elas conseguem gerar isso. E aí a gente vê que o apelo é enorme, né? Todo mundo meio que assim pode usar. É só ver quanto tempo o que era o negócio que atingiu 1 milhão de usuários. Se eu não me engano, a OpenAI, o chat GTP, ele conseguiu, em coisas de dias, atingir 1 milhão. Né? Tinha o TikTok, tinha outros caras aí, né? O Facebook, então outras apps ali, coisa parecida, demorou muito mais para atingir essa quantidade. O GPT foi uma coisa assim extraordinária, assim, de rápido. Né? Então, eu acho assim, né? Eu ouvi uma palestra. O cara que vai fazer um negócio precisa ver o que ele está querendo. Ele não vai matar uma mosca com um tiro de canhão. Né? Essa que é a grande verdade. Você tem que ver o contexto, o que está acontecendo ali, se vale a pena usar a generativa ou não. A verdade é que, às vezes, para negócio, do jeito que está aí, os gratuitos, né, acaba sendo mais fácil, né, rápido, ter resultados com a generativa. Essa é a verdade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais? Bom, pessoal, na transparência, o pessoal vai colocar para vocês aí depois, né? Nós estamos abertos já no Oeste, já fez algumas atividades aqui em São Carlos, né? E a gente, quando tiver uma próxima aí, a gente vai convidar vocês para fazer para participar disso. Inclusive foi aqui na StarTech, né? Foi lá, né, que ele me encontrou ali, né? Que a gente fez uma atividade aqui na StarTech, na biblioteca. Muito obrigado, pessoal.